o direito internacional não vai conseguir resolver isso, porque a Rússia diz que não sai do Donbass. A única maneira de se encerrar essa guerra é com a derrota no campo militar de um lado ou de outro, parece que será da Ucrânia. Como é que você vê isso em termos, você uma das maiores advogadas, especialistas em direito internacional do mundo, como é que você vê essa frustração da ONU, dos organismos internacionais, e impedir a morte de mais de 1 milhão de pessoas? Isso já deveria ter sido colocado sobre a mesa de forma importante, como você está destacando, já há bastante tempo. Porque muitas pessoas foram aí mortas, né? Nós temos aí milhares de pessoas de um lado e de outro. Nós temos uma fuga de pessoas da Rússia que também tentaram se proteger. Então a situação do mundo ficou muito pior depois da invasão. Muito pior porque o direito internacional fracassou, nós vimos a invasão do território, o uso da força, não respeito da soberania e a falta de diálogo. O que se poderia fazer se houvesse aí uma boa vontade da comunidade internacional? É, de fato, sentar com a Ucrânia e a Rússia, mas sobretudo com a Ucrânia, e tentar convencer para um cessar-fogo, cedendo parte do... O que eu vou dizer agora, depois eu vou ser aqui trucidada. Não. Mas deixando os territórios que a Rússia pretende e que ela já conquistou indevidamente, mas que ela já lá está com o seu exército por um tempo. Porque eleições ocorrerão, o mundo mudará. Então, ceder territórios agora, algum território, não todos, mas algum território, em prol da paz, eu considero que vale a pena. Seria uma solução. Vai mudar a Rússia, o presidente não vai ficar... Putin não é eterno. O Putin não é eterno, o parlamento vai mudar, a opinião pública vai mudar, e digamos que no máximo em 10, 15 anos, a Ucrânia pode retomar esse território. Então, pode ser feito um acordo temporário ou um acordo com cláusulas expressas de que esses territórios poderão voltar quando as condições se alterarem e cessar, nesse momento, o fogo, né? Cada um recuar com o seu exército para que a Ucrânia possa recuperar o seu país. Porque um país que ela quer enorme, hoje ela não tem, mas se ela puder ter um país com o território que ela cedeu, ainda que temporariamente, ela consegue recuperar esse país. Hoje não tem país. Exatamente. Né? Hoje as pessoas têm medo de ir ao supermercado, têm medo de ir à farmácia. Então, conseguir retomar a paz e a segurança no país, e ainda que hoje, encolhido um pouco, ele possa se reconstruir como nação, eu acredito que seja uma proposta viável. Está aí uma solução apresentada pela professora Maristela Bastos. Veja, a melhor solução é a solução possível. E um ponto que vai complicar muito, e eu vou perguntar para a professora daqui a pouco, é o seguinte: na região ocupada pela Rússia hoje, a população fala russo, tem tradições russas e quer que a Rússia fique. E é muito difícil que a situação agora retroceda. A situação é complicada e por isso, como a professora colocou, se não tem jeito, vamos parar do jeito que está, interromper a matança e aguardar um outro momento para voltar a conversar. É o que diz os especialistas, e ela, entre eles, os maiores especialistas, dizendo: não tem jeito, suspende por aqui. Mas eu quero vir um pouco mais para perto do Brasil. Vamos falar do, me permita colocar na minha boca, o ditador fascista Nicolás Maduro. Sim. Muito bem. Nicolás Maduro. Bom, os Estados Unidos realizaram uma operação espetacular, hollywoodiana, capturaram Maduro e entregaram para o juiz de Nova York. Ele está preso agora no Centro de Detenção Metropolitana de Nova York. Duas questões que eu quero colocar para a senhora analisar. Primeiro ponto: sendo um ato de guerra, de invasão de um país em outro, não seria necessário prévia autorização do Congresso americano para que o presidente mobilizasse a captura e destituição de um chefe de Estado de outro país? Segundo ponto: mas, por outro lado, havia uma ordem emitida por um tribunal americano de prisão e os Estados Unidos não reconheciam Nicolás Maduro como chefe de Estado. Foram lá e capturaram como se fosse um criminoso comum. E o Marco de Rubio diz o seguinte: não, nós cumprimos um mandado de prisão. Pode cumprir mandado de prisão fora do território soberano? Faz uma análise geral dessa confusão chamada Nicolás Maduro, Donald Trump e Estados Unidos. É um ótimo ponto, porque, sob a perspectiva do direito internacional, o presidente dos Estados Unidos violou as regras fundamentais da Carta da ONU, né? Invadiu o território, usou a força, não respeitou a soberania, tirou... Então, se a gente examinar
com o direito internacional, ele violou, se não todas, quase todas as regras que mantêm esse direito internacional que você descreveu no final da Segunda Guerra, sobretudo no fim da Guerra Fria. Mas sob a perspectiva do direito americano, e o presidente Donald Trump, ele não responde para o direito internacional. Ele não está nem aí para o direito internacional. Ele responde para o direito americano e fala com a sua base eleitoral, o America First. Então, o que diz o direito americano? Aí, as duas perguntas que você disse. Primeiro, por que não há a autorização do Congresso? Aí os constitucionalistas americanos, eles divergem. Tem os que dizem que precisava da autorização do Congresso e tem outros, que são aqueles que sustentam aí os republicanos e a base eleitoral do Donald Trump, juristas importantes nos Estados Unidos, que dizem que o presidente dos Estados Unidos, ele tem, pela Carta, pela Constituição Federal, um residual de competências que esse residual não está definido na Constituição. O Congresso tem competências previstas taxativas, 1, 2, 3. O presidente tem competências taxativas, mas ele tem um resquício de competência, que não está descrita na Constituição e em nenhuma legislação. Então, com base nesse resquício de competência, ele poderia tomar esses atos, inclusive foi essa tese dos resquícios de competência que justificaram o Guantánamo lá de George W. Bush lá no passado. Como é que ele teria aberto um tribunal e um presídio e julgamentos que faz fora dos Estados Unidos, no campo desse resquício das competências. Então, resquício das competências. Outra justificativa de Donald Trump, que ele responde pelo direito americano, é que o direito americano, a partir de um caso julgado no século XIX, 1856, que julgou um caso envolvendo uma matéria parecida com essa que nós estamos examinando aqui, do presidente buscar alguém, ou de o tribunal americano mandar buscar alguém que está fora dos Estados Unidos. Então, a partir deste caso, que não é então uma legislação, é um precedente do direito americano, ficou determinado a partir desse caso, que foi julgado no século XIX, depois ele foi repetido, teve um outro caso que foi parecido no século XIX, e muito recentemente, em 1989, e 90 agora, né, ainda do século passado, 1990, teve um outro caso no qual esse princípio ficou assegurado pela Constituição. Que princípio é esse? Os Estados Unidos podem, aí os Estados Unidos, tanto o executivo quanto o judiciário, podem buscar um criminoso fora dos Estados Unidos, em qualquer lugar, criminoso esse que responda por crimes que tenha cometido contra os americanos ou dentro do território americano. Então, o presidente dos Estados Unidos está autorizado, desde que tenha um mandado vindo do Poder Executivo, do Poder Judiciário, de buscar quem quer que seja fora do território americano.